Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. A fé espírita, nós temos o hábito de dizer, nós temos o hábito não, né? Allan Kardec afirmou várias vezes que ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé baseada no estudo, na lógica, na compreensão das coisas. E no livro Obras Póstumas, por exemplo, Allan Kardec começa já no primeiro capítulo, né? Dizendo: há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E após ele vai discorrer sobre isso. Quando nós olhamos somente essa frase, né? Não é necessário ir muito longe para fazer uma reflexão. Se nós olhamos somente essa frase e fazemos uma reflexão sobre essa questão da fé espírita. Se há um Deus, e ele é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, que consequências isso tem para a nossa vida? Por exemplo, para o fato de que nós somos seres humanos vivendo num mundo imperfeito, num mundo difícil, num mundo onde há muito sofrimento, onde as pessoas estão constantemente passando por dificuldades, há muita angústia, muita depressão. Nós vivemos um tempo com muitas dificuldades, né? Não é preciso fazer aqui um convencimento, todo mundo sabe disso. No entanto, o que talvez nós não tenhamos prestado muita atenção é que se há um Deus, e Allan Kardec diz, há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, nós não vivemos num mundo de jogos de azar, né? Nós não vivemos num mundo onde a vida joga dados e alguns têm sorte e outros não. E é nesse aspecto que a doutrina espírita ela é muito interessante, né? É nesse aspecto que ela é muito interessante, porque ela nos faz pensar a partir de leis como a lei da reencarnação, a partir de leis como as leis de causa e efeito, a partir da imortalidade da alma. Nós começamos a entender que a vida é um grande mecanismo onde as coisas não estão acontecendo ao acaso. Talvez nós não tenhamos um entendimento perfeito das situações. Talvez nós não vejamos tudo o que está por trás das situações que ocorrem conosco e com as outras pessoas. Há coisas que são muito difíceis de justificar. Por exemplo, o sofrimento causado a crianças, a idosos. Há coisas que são muito difíceis. Mas se nós cremos, se nós compreendemos que o universo é criação divina, que há leis que regem esse universo, que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Isso nos coloca diante de uma imensa responsabilidade. Então, a fé espírita é uma fé que está baseada em fundamentos muito diferentes daquilo que a gente chama, né? Allan Kardec chama de a fé cega. Porque nós olhamos a vida sob o aspecto de que ela é coordenada, controlada e dirigida por uma inteligência suprema. E essa inteligência suprema, ela conhece a todos nós. Então, é uma coisa que decorre, né, que nós podemos deduzir desse conhecimento, é que, por exemplo, a mentira não existe. A única mentira que existe é aquela que nós contamos para nós mesmos. Nós mentimos para os outros. Mas mentir para os outros é mentir para si mesmo. E mentir para si mesmo é apenas isso, mentir para si mesmo, porque Deus nos conhece.
Nós não vivemos, nós não nos escondemos, nós estamos num universo onde tudo é energia, né? E onde a doutrina espírita nos mostra, através dos livros, por exemplo, de André Luiz e outros, nós compreendemos que pensamento, emoção, tudo isso deixa rastros no universo. Então, quando Jesus nos convida ao amor, à caridade, não é uma questão de religiosismo, é uma questão, é um convite a que nós comecemos a agir de modo a deixar um rastro no universo que vai na mesma direção das leis divinas, que são leis de amor, de misericórdia, de perdão, de generosidade. É como se ele nos convidasse a mergulhar na corrente da vida, na corrente divina, das leis divinas, agir em concordância com essas leis. E aí você percebe que a tua vida começa a fluir, que as coisas começam a encaixar, que as coisas começam a ir bem, porque você entende como a vida funciona. Então, mentira, erro, descrença, impiedade, orgulho, egoísmo, nós começamos a entender que, segundo as leis divinas, isso é um afastamento dos fundamentos da vida, dos fundamentos divinos. E nós começamos a entender que, pela lei de ação e reação, pelo karma, isso vai trazer consequências para a nossa vida, como, por exemplo, o fato de nós nunca sairmos, né, dessa infinita roda de encarnações e de sofrimentos. Em algum momento nós temos que quebrar esse ciclo, né, vicioso e começarmos um ciclo positivo. E o ciclo positivo é a ação no bem, é o trabalho sincero, é o trabalho honesto. Mas é o trabalho honesto, nós dizemos trabalho honesto, é honesto consigo mesmo. Porque nós estamos vendo, por exemplo, que muitas vezes nós fazemos reforma íntima de fachada. Nós fazemos reforma íntima para aparecer bem na foto, para que as pessoas nos considerem pessoas boas, para que as pessoas nos considerem moralmente superiores, para posar, né, de superior. E a verdade é que nós não enganamos ninguém. A única pessoa enganada na história toda somos nós mesmos. Porque no final das contas, no último dia, no último suspiro, você vai olhar no espelho e vai ver você como você é. Nós vamos nos ver como nós realmente somos. Então, viver com a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A providência divina, Jesus, quando ele veio até nós, ele não veio na expectativa de nos fazer, ele não veio chamar pessoas perfeitas, né? Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de mim, ele dizia, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a primeira verdade a reconhecer é essa, né? Que nós somos necessitados, que nós precisamos dele, que nós precisamos de Jesus. E reconhecer isso já é um grande passo, porque você para de mentir. Nós paramos de mentir. Nós aceitamos que somos criaturas falíveis, que somos criaturas que temos necessidades, que a nossa evolução ainda está por ser feita, que nós já avançamos em alguns aspectos, mas em outros nós precisamos avançar. Então a vida começa a ser mais autêntica. E uma vida autêntica é maravilhoso, porque nós paramos de mentir. Reconhecer as suas próprias imperfeições é o primeiro passo para corrigi-las. E nós espíritas, quando nós lemos, por exemplo, há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós temos que parar e refletir numa frase como essa. Veja, é uma frase num livro. E às vezes nós lemos e temos a impressão de que já entendemos tudo. É uma frase.
Mas se há uma inteligência primeira e ela é a causa primeira, né? Se há uma inteligência suprema e ela é a causa primeira de todas as coisas, bom, nossa vida não é uma vida que está transcorrendo ah, ao azar, num jogo de dados, né? A nossa vida ela está transcorrendo num conjunto de leis, onde nós vamos responder por aquilo de bom e por aquilo de não bom que nós fazemos, onde nós vamos ter que ficar face a face conosco mesmos. Então não é uma questão de viver para dar satisfação para os outros. A doutrina espírita é essa fé bonita, raciocinada, baseada numa lógica muito interessante, né? Por exemplo, o fato da reencarnação e ter consciência de que nós estamos numa vida que logo vai terminar, mas que as próximas vidas que nós teremos depende das ações, das decisões, das emoções que nós cultivarmos nessa encarnação. Então, se nós queremos nos entregar ao erro, à mentira, à impiedade, bom, são escolhas nossas. Deus não interfere com o nosso livre-arbítrio. E tem horas que, particularmente, eu acho isso muito chato, né? Porque seria muito bom se ele viesse dar um croque na nossa cabeça, né? E falasse: meu filho, acorda, você está dormindo, você está fazendo besteira. Mas ele não vem, porque eu tenho o hábito de dizer que Deus é piagetiano, né? De Piaget. Ele deixa nós tatearmos na vida, né? Experimentarmos, vivermos, sofrermos as consequências e irmos ajustando os nossos esquemas de vida. Mas isso leva tempo e às vezes leva muito sofrimento. E é por isso que nós temos que, em um certo momento, aproveitar o conhecimento espírita que nós temos, né? É muito bom conhecer o que nós conhecemos, é muito bom conhecer a doutrina espírita. E, num certo ponto, nós temos que começar verdadeiramente a colocá-la nas nossas vidas. Pensar a respeito dos nossos atos, pensar a respeito das emoções que nós cultivamos, sermos verdadeiros, falarmos aquilo que realmente sentimos, pensamos, queremos, mesmo que não seja bom. Porque ter a coragem de falar e pedir ajuda é o caminho para melhorar. Então, nós falamos da fé espírita, né? Que é uma fé raciocinada, que é uma fé lógica, e ela é mesmo. Porque apenas uma frase como essa já nos dá elementos para uma reflexão enorme. Se nós somos, né, filhos de uma inteligência suprema, essa inteligência está acompanhando tudo. Essa inteligência criou leis, e se nós conhecermos essas leis, nós podemos viver uma vida talvez menos penosa, né? Com menos sofrimentos, com menos angústias, depressões, ansiedades. Então, nós não estamos num jogo de dados do azar, né? Que a vida vai dando coisas boas para um e vai dando sofrimento para outros. Nós estamos num jogo de ação e reação. Nós estamos num jogo de assumir as nossas responsabilidades, de sermos os responsáveis do nosso bem-estar espiritual. Então, a doutrina é muito bonita, porque enquanto em algumas religiões as pessoas estão acreditando por acreditar e não entendem o que está acontecendo com elas, no Espiritismo nós temos o privilégio de entender. Mas com o privilégio de entender vem a responsabilidade de colocar isso nas nossas vidas, não para dar satisfação para os outros, mas para vivermos uma vida autêntica, uma vida verdadeira, procurando aquilo que realmente importa, cuidando daquilo que realmente importa, cuidando das pessoas que estão conosco, né? Cuidando dos nossos filhos, esposos e esposas,
Quantas vezes, né, nós passamos desatentos, não prestando atenção nas necessidades daqueles que estão ao nosso lado, e aí nós queremos fazer caridade no centro espírita ou na igreja. Quantas vezes nós poderíamos dizer uma palavra, né, de carinho e de afeto a um colega de trabalho, a uma pessoa que trabalha conosco, a um empregado ou a um funcionário, né, ou a mesmo ao nosso patrão, que às vezes está num momento difícil. Coisas muito simples, verdadeiras, autênticas, que não precisam de grandes gestos de caridade, de salvação da humanidade, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, sim, a doutrina espírita é belíssima. E o grande convite, né, que ela nos faz quando nos diz que há uma inteligência suprema é: não faça de conta que essa inteligência não existe. Não viva como se ela não existisse. É esse o convite. Porque ela existe. As leis existem. Nós estamos vivendo num universo que é regido por leis. E o conhecimento dessas leis é fundamental para o nosso bem-estar e para o futuro das nossas próximas encarnações. Então, meus amigos, vejam que nós fizemos uma reflexão hoje sobre uma frase, né? Então, imagina o quanto existe, né, nas obras espíritas e nas obras de Allan Kardec para a nossa reflexão. É realmente parar e pensar, e nós vamos achar muita coisa escondida, né, atrás de cada frase. Então, fiquem com Deus. Essa é uma reflexão muito simples, despretensiosa. Curtam o canal, divulguem se acharem que isso é pertinente. E, de toda maneira, é uma grande alegria partilhar com vocês esses momentos de reflexão, de conhecimento espírita, e que nós possamos realmente trazer esse conhecimento para as nossas vidas e viver vidas verdadeiras. Muita paz, muita tranquilidade, né, a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.